Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, amigos que vão estar assistindo esse vídeo. A gente está preparando esse vídeo porque vimos uma necessidade que está havendo hoje em toda a igreja, né? Em cada coração, cada vida, em virtude de tantas mudanças no mundo, tantas coisas acontecendo. Então, existe um propósito, irmãos, objetivos que nós não alcançamos da parte de Deus. Muitas das vezes oramos, pedimos, mas parece que a nossa petição não é alcançada por Deus. E nós ficamos pensando como nós vamos nos encontrar com Deus, né? Como adquirir confiança em Deus. Como vamos alcançar que a nossa petição ela seja alcançada por Deus. Nós vemos a palavra de Deus em João, capítulo 3, no verso 27. João diz que o homem não pode receber coisa alguma se não for dada do céu. Tiago, capítulo 1, verso 17, a Bíblia nos diz que, Tiago falando, que toda a boa dádiva e o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, com a não mudança e nem sombra de variação. Então, ou seja, nós vivemos eternamente na dependência de Deus. Não podemos receber nada. O homem não pode receber nada que não venha de Deus, ou seja, tudo aquilo que tem é de Deus. Então, veja que história interessante é o fato, então, de quando a pessoa fica literalmente dependente de Deus, somente na dependência do Senhor. O Senhor Jesus falou em João capítulo 15, verso 7, ele disse assim, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Então veja que coisa interessante. Ele está dizendo assim, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós. Então é necessário que além de nos pronunciarmos, né, nos identificarmos como cristão, a palavra de Deus tem que estar em nós. Não basta nós dizermos, eu sou crente, mas a palavra de Deus tem que estar na nossa vida. Nós temos que estar ligados inteiramente com Deus. É o que Paulo disse em Gálatas capítulo 2, no verso 20. Paulo disse assim, já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, ou seja, nós temos que viver a revelação da palavra de Deus. Esse é o ponto que eu quero falar, transmitir aqui nessa noite. Então, como nós vamos encontrar Deus? Como nós vamos ter uma ligação com Deus? Como nós vamos ter um contato, uma intimidade com Deus? Como nós vamos encontrar aquilo que realmente queremos? Nós temos que partir do seguinte ponto. Como é que eu vou me chegar a Deus? Como vou me chegar a Deus? Como Deus vai realizar alguma coisa na minha vida? Ou como eu vou alcançar meus objetivos, meus propósitos? Bem, nós precisamos entender, o primeiro passo para isto, é entender que nós estamos em uma dependência de Deus. Coríntios capítulo 2, verso 14, a Bíblia diz que o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito, porque elas estão se discernindo espiritualmente. A Bíblia nos diz, em Coríntios 2, 9, que Paulo escrevendo que aquilo que o ouvido não ouviu, o olho não viu e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E no verso 10, a Bíblia diz, mas Deus não-la revelou pelo seu Espírito. Ou seja, Deus, por meio da sua palavra, ele nos conduz àquilo que ele tem a tratar conosco, aquilo que o objetivo de Deus é revelado por meio da sua palavra. Então veja bem, Josué, no capítulo 1, no verso 8, após a morte de Moisés, então Josué foi o seu sucessor, e Deus chamou a Josué, e no capítulo 1, no verso 8 de Josué, Deus disse, Josué, não aparta a tua boca do livro desta lei, mas procura fazer conforme tudo está escrito, porque eles te farão prosperar e tão prudentemente te conduzirá. O salmista Davi falou no Salmo 1, no verso 2, ele diz, olha, antes ter o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então que coisa incrível isso.
O Senhor Jesus falou no livro de João, capítulo 5, verso 39, Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós procurais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, ou seja, o crente, o cristão, aquele que se denomina cristão, eu não estou falando evangélico, porque evangélico está cheio. Vamos falar de crente. Vamos voltar para o meio antigo, né? Crente, crer. Vamos utilizar o verbo crer. Então, veja bem, neste contexto, nesse ponto, então é necessário que a gente venha entender os propósitos de Deus mediante a sua palavra. Então veja, por exemplo, ali em Deuteronômio capítulo 29, verso 29, a palavra de Deus nos diz assim, ó, as coisas ocultas são para o Senhor, mas as reveladas são para nós. Daniel capítulo 2, verso 22, a Bíblia nos diz o seguinte, Daniel dizendo, Deus revela o oculto e o escondido, conhece o que está em trevas, porque com ele mora a luz. Então, a revelação da palavra de Deus para a nossa vida é de suma importância, é algo primordial que nós precisamos nos deter, prestar atenção nisso. Deus se revela por meio da sua palavra. Deus se revela por meio da sua palavra. Então veja, existe no contexto geral, preste atenção nisso, existe no contexto geral uma forma de manifestação de Deus em toda a história. Quando Deus se manifestava, por exemplo, no período do Velho Testamento, conhecido como a teocracia, o governo de Deus, ou veio depois por meio dos juízes, depois por meio da monarquia, do que foram os reis. Então Deus se manifestava por meio de sacerdotes, de profetas, mas era algo de manifestação de Deus. Então vocês vejam que o tempo passou e veio Jesus, e nós vamos ver que Deus se aproximou dos homens. Nós vamos ver ali em João capítulo 1, no verso 14, a Bíblia diz o seguinte, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Deus se manifestava sobre os homens, por meio de Cristo entre os homens. E Cristo subiu, enviou o Espírito Santo, e Paulo nos diz em 1ª carta de Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17, Paulo diz, vós sois o templo do Espírito. Então, ou seja, Deus, na primeira manifestação sobre os homens, na segunda revelação do verbo entre os homens e por meio do seu Espírito nos homens. Então veja bem, homens é uma palavra universal, né? Homem, mulher, etc, etc.